Fala galera, essa semana saiu o trailer para a nova temporada dessa série maravilhosa que é The Boys. E claro, que eu e você, como somos amantes de séries e filmes e também do inglês, não vamos perder essa oportunidade para aprender alguma coisa nova, não é mesmo? Então se liga aí, se você não viu o trailer ainda, vê comigo e aproveita e leve de brinde todo esse conhecimento que você vai ter agora. All democracies fail. Because people are fucking stupid. Bom pessoal, nessa primeira cena aqui, nessa segunda frase, a gente tem coisas bem legais aqui para aprender. Bom, o because, a primeira palavra aqui, geralmente quando a gente está no meio da frase, assim, pronunciando um pouquinho mais rápido, a gente pronuncia inclusive só assim, olha, cause, sabe? Em vez de falar because. Então você pode ver dos dois jeitos aí. Talvez você escute como because, talvez você escute como cause, que é o porquê de resposta, né? Mas é legal você saber esses dois jeitos, porque vai que tá em outro contexto aí, em outra frase, né? E você acha que é uma palavra diferente. Na verdade não é, é a mesma coisa. E aí fala, olha, porque people are fucking stupid. E aí a gente tem esse palavrão aqui, que tá até censuradinho, né? Mas na verdade aqui não tá xingando ninguém, né? Esse palavrão ele é muito versátil. É tipo foda do português, sabe que a gente usa foda pra tudo? Tem coisa boa e coisa ruim? Pois é, o fucking aqui tá dando ênfase. Então esse palavrão, nesse caso aqui entre aspas, ele é só pra dar ênfase. Então são tipo estúpidas pra caralho, alguma coisa assim, entendeu? E aí uma outra dica de pronúncia que quem acompanha aqui no canal já tá ligado, que é esse U no meio das palavras, que geralmente o pessoal pronunciaria como o do português, né? Tipo, ele tá estúpido, né? O pessoal que não sabe, leria stupid. Mas na verdade agora, você que acompanha no canal, você tá ligado. O U tem o mesmo som do IU, porque é ele no alfabeto. Então a gente fala stupid, em vez de stupid. Olha pra você ver que diferença. Não fica muito mais nativo, assim, muito mais bonito em inglês quando você fala assim, olha, stupid, em vez de stupid. But if you crush the masses, who builds your monuments? Próxima cena, no conselho ali que ela tá dando, né? But if you crush the masses, se você esmagar as maiorias, né? As massas. A dica que eu tenho pra dar aqui nessa frase, pessoal, pode até passar despercebido. Mas olha só como que a gente consegue unir essas três primeiras palavras, olha. But if you, porque acontece? Quando but, uma palavra em inglês acaba em consoante, que é o caso ali do but, né? E a próxima começa com som de vogal, que é o caso ali do if, a gente lê junto. Então você vai ler but if, como se fosse uma outra palavra mesmo, sabe? But if. E aí o if também acaba com som de consoante, e o y também começa com som de vogal. Y é consoante, né? Sim, mas começa com som de i, iu. Então a gente lê essas três primeiras palavras como se fosse uma só. Você não precisa de ler rápido, tá? É só ler junto. But if you crush the masses, em vez de ler separado, olha, but if you, fica muito quebrado. Então sempre, essa é a regra do inglês. Quando uma palavra acabar com som de consoante, a próxima começar com som de vogal, a gente faz essa conexão. But if you crush the masses, Who builds your monuments? The people will tear it apart themselves. E aí, pessoal, a gente tem essa frase, olha, who builds your monuments? Quem constrói seus monumentos? O que você talvez possa estar se estranhando é porque é o seguinte, geralmente quando a gente for fazer uma pergunta no inglês, a gente precisa de algum auxiliar para indicar o tempo da frase. Então, nesse caso, como está no presente, o que uma pessoa normal assim pensaria seria assim, olha, por que não pode ser who does build your monuments? Usando does ali, em vez de colocar o verbo conjugando com S. Bom, são poucos casos onde você já pode perguntar conjugando. Vou colocar numa outra frase para ficar bem mais claro. Pensa só essa pergunta aqui, olha. Who did you call last night? Para quem você ligou noite passada? Olha só, tem o did, né, indicando que é o passado, e o call, que é ligar, certo? Por que eu não poderia já, em vez de colocar o did you call, colocar o called, já com ED na pergunta? Bom, pessoal, tem uma diferença de quando você coloca o auxiliar, quando você não coloca o auxiliar e já coloca o verbo conjugando. Talvez você nunca vá usar essa regra na vida, mas eu vou te ensinar, deixa guardado aí no fundo do seu cérebro, vai que um dia você precisa. Mas é o seguinte, quando a resposta é o sujeito da frase, a gente já pergunta conjugando.
Então, nesse exemplo aqui do trailer, olha, who builds your monuments? Assim, alguém constrói os monumentos. Então, a palavra importante aqui é quem constrói os monumentos? Alguém. Tá vendo que tá no começo a resposta? A gente pergunta conjugando, né? E se fosse uma resposta no final, quando é o objeto da frase, a gente usa auxiliar. Por exemplo, who did you call last night? Pra quem você ligou noite passada? Eu liguei pra minha esposa. Aí tá vendo? Olha, o my wife tá lá no final da frase, né? Na resposta completa, considerando a resposta completa, né? Então, Então, resumindo, quando a resposta é o sujeito da frase, a gente pergunta sem auxiliar, já conjugado. E quando a resposta é o objeto da frase, a gente pergunta com auxiliar. Você não precisa se preocupar com isso, obviamente, que isso vira automático na hora que você começar a falar inglês mais fluido. Mas assim, tá aqui a resposta, né? O porquê que esse builds aqui tá conjugado já na pergunta. E isso acontece basicamente em perguntas com who e algumas com what. Fechou? The people will tear it apart themselves. No, the people will tear it apart themselves. Bora lá. Não, né? As pessoas vão tear it apart. Tear. Essa mesma palavra pode ser lágrima, mas também pode ser rasgar, tipo de romper, sabe? Então tá falando da sociedade, né? Que as pessoas vão rasgar, tear it apart, ou seja, romper elas mesmas, themselves. E aí, pessoal, esse pronome reflexivo que chama, né? Esse themselves é eles mesmos. Se fosse pra eu, seria eu mesmo, myself. Ele mesmo, himself. Todos os singulares é só colocar o self no final. E daí, inclusive, que saiu aquele negócio do autorretrato, né? Self-portrait, que a gente chama carinhosamente de selfie. É a mesma ideia. Então, eu mesmo, ele mesmo, ela mesmo. Todos os singulares acabam com self. E os plurais é selves. Então, you fica yourselves, do plural, né? Vocês mesmos. They, que é eles, themselves. E nós, ourselves, nós mesmos. Voltando pro contexto da frase, então, ela tá falando que a sociedade, ela meio que se autodestrói. You just gotta nudge him a little. Then you get to swoop in. Be the one saving it. E aqui, nessa frase aqui, é cheio de coisa de pronúncia, de dicas de pronúncia, que você raramente vê isso escrito, assim, sabe? Só quando alguém tá falando mesmo, olha. You just, você apenas, gotta. Isso aqui é a união de duas palavras. Got to. Como se fosse tem que. You got to, aí fica gotta. Nudge, que é tipo, dar uma cutucada. Você só tem que cutucar them. E aí, o them, que é o eles depois do verbo, né? A gente abrevia ele assim na hora de falar. Então, imagina, por exemplo, essa outra frase aqui, olha. I told them a secret. Eu contei pra eles um segredo. Aí seria, abreviando a pronúncia, né? I told them a secret. Mas é a mesma coisa, tá? É o eles depois do verbo. Então ali, olha, você só tem que cutucar eles um pouquinho. A little. Então, duas dicas de pronúncia aqui. O gotta, que é o got to, juntinho ali. E o am, ali, que é abreviado pra them. Then you get to swoop in. Be the one saving it. Then you get to swoop in. Ou seja, e então, depois que tiver a bagunça toda formada, você só mergulhar, que seria esse swoop in. O in, a combinação, é da ideia de dentro, né? Então, pode ser usado com vários verbos. Por exemplo, go in. Go seria ir, o in é dentro. Então, go in seria, tipo, entrar, por exemplo. Drive in, dirigir para dentro. Que existia antigamente, que seriam aqueles cinemas drive-in, né? Que você dirigia dentro do cinema, você ia com o carro lá. Antigamente tinha os drive-in restaurants, que você dirigia e ficava dentro do carrinho lá no restaurante, esperando o pessoal vir te atender. Então, esse in dá a ideia de dentro e pode ser combinado com vários verbos. Then you get to swoop in. Be the one saving it. Like Caesar. Like Caesar. Essa frase aqui, né, ela falou, então seja você o salvador, né? Be the one saving it. Like Caesar. E aí o like, qual é a primeira coisa que te vem na cabeça? É gostar, né? Igual o curtir, que a gente tá nos vídeos, inclusive nesse. Pois é, mas nesse caso aqui, pessoal, o like não é gostar. O like aqui é como, de comparação. Então, falou assim, é pra mim salvar todo mundo, tipo o César? Como o César? Bora colocar em outra frase aqui pra você entender? Imagina que você come muito. Você come demais. Imagina que nesse calorão você bebeu muita água. Então você poderia falar, olha,
I drank water like a camel. Eu bebi água como um camelo, igual um camelo, entendeu? De comparação. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aprendido várias coisas diferentes. Deixe aqui no comentário qual temporada que vocês acharam a mais top dessa série e aguardo vocês no próximo vídeo, beleza? Obrigado, falou e até a próxima.